quinta-feira já começou com uma bomba nas articulações para a disputa presidencial. João Dória pode desistir da candidatura presidencial e deve ter um anúncio de Dória às 16 horas hoje. A tendência, neste momento, porque política tudo pode mudar, é que o governador, de fato, anuncie a desistência de desincompatibilizar do cargo. E no pacote, o Dória ficaria no governo de São Paulo até o final do ano, mas a reação foi muito forte. A decisão praticamente implodiria o projeto do vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes. Teve até uma carta formal do PSDB reafirmando a candidatura do governador paulista. E daí o Dória voltou atrás. E quero dizer a vocês, sim, serei candidato à presidência da República pelo PSDB, o nosso partido. O Partido da Social-Democracia Brasileira. Mas teve muito mais. Sérgio Moro, terceiro colocado nas pesquisas, que havia se filiado ao Podemos em novembro do ano passado, deu uma guinada. Em uma só tacada, mudou de partido e desistiu de concorrer à presidência. Pelo menos nesse momento, como afirmou em um comunicado por escrito. O Brasil precisa de uma alternativa que livre o país dos extremos, da instabilidade e da radicalização. Por isso, aceitei o convite do presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, para me filiar ao partido e assim facilitar as negociações das forças políticas de centro democrático em busca de uma candidatura presidencial única. E aí, nesse novo cenário, sem o Moro na disputa, qual é a chance da construção de um nome único da terceira via? O cientista político Carlos Mello, professor do INSPER, acredita que isso até pode acontecer dentro de alguns poucos meses. A questão é outra. Existe uma estratégia para furar a polarização entre Lula e Bolsonaro? É necessário estabelecer quem é o adversário do primeiro turno, quem é o mais fraco entre Lula e Bolsonaro e investir ali na inviabilidade desse candidato, se colocar no lugar dele e ir ao segundo turno, para então poder enfrentar o outro, aquele que restou, né? Então é necessário ter estratégia, é necessário ter timing, o que tem faltado para a terceira via. Esse dia louco na política e seus desdobramentos são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, hoje sem a Carolina Moran, e nesse episódio converso com as colunistas Bela Megali e Vera Magalhães. Fique com a gente. Bela Megali, o Moro abandonou de vez a pretensão de ser candidato da terceira via ou você acredita que ele ainda pode tentar convencer a União Brasil, que hoje parece muito difícil, praticamente impossível? Maltic, ele ainda tem, na minha avaliação, uma ilusão de que a União Brasil aceitaria que, vendo ali ele como o melhor colocado nas pesquisas, entre esses nomes da terceira via, pudesse encampar a candidatura dele. Ele avalia que pode fazer um trabalho de convencimento do partido. Por outro lado, várias lideranças e caciques do União Brasil com quem eu falei me afirmam que a chance disso acontecer é zero. Eles relatam que receberam o Moro, que essa negociação avançou, mas com o objetivo de que ele seja principalmente um candidato a deputado federal. Então ele tem uma expectativa, mas a realidade é que o União Brasil prepara para ele é bem diferente dessa expectativa, Maltic. Agora foram duas decisões importantes, a mudança de partido e a desistência da candidatura, abre aspas, nesse momento, fecha aspas. O que ele levou em conta para cada uma dessas decisões? O Moro já vinha passando por um processo de desgaste bem longo com o Podemos, apesar dele ter uma filiação recente ao partido, ele se filiou em novembro do ano passado, ele já começou a enfrentar resistências desde sua chegada. Vou citar alguns pontos que eu apurei que realmente incomodaram muito o ex-juiz da Lava Jato. Ele não se sentia abraçado ou apoiado por diversas lideranças, tanto deputados quanto senadores do Podemos. Ele avaliava que existia um fogo amigo muito intenso, já que várias dessas lideranças sempre enfatizavam ali nos bastidores que não acreditavam que a candidatura de Moro como presidente, a candidatura de Moro rumo ao Palácio do Planalto iria prosperar. Esse foi um ponto que sempre irritou bastante o ex-juiz.
ele também se queixou muito com senadores que não tinham o apoio, eles não abraçavam ali a sua defesa. Um dos momentos em que ele se sentiu muito isolado foi quando houve aquele processo, aquela ação no Tribunal de Contas da União, apurando a atuação do Moro na consultoria Álvares Marçal, e ele sentiu que senadores do Podemos não saíam em sua defesa pública, então fez uma cobrança enfática, e foi a partir daí que inclusive veio uma representação assinada por parlamentares contra o procurador do Tribunal de Contas, o Lucas Furtado, que tinha pedido o bloqueio de bens do ex-juiz. O Tribunal de Contas da União determinou que a empresa americana Álvares e Marçal apresente todos os documentos dos serviços prestados pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Financeiramente, o Moro também sentia que havia um sufocamento da sua campanha por parte do Podemos. O dinheiro que ele e seus auxiliares achavam que era necessário para viabilizar uma campanha presidencial não era liberado, tinha muita resistência ali da presidente do partido, a Renata Abreu. Ficou claro para ele que o projeto do Podemos é eleger uma bancada maior e não apostar financeiramente em candidaturas majoritárias, como candidato a presidente ou então um candidato ao governo do estado. E nos últimos meses, os fornecedores da campanha do Moro também não estavam recebendo. O partido parou de pagar, inclusive, fornecedores da campanha. Então, era uma situação bastante caótica, né? Isso eu estou citando alguns pontos, além de pressões que, da última semana para cá, aumentaram sobre o ex-juiz, para que ele mudasse o seu colégio eleitoral do Paraná para São Paulo, podendo ser um plano B ali, ou seja, se candidatar a deputado federal pelo Podemos. O Moro insistia que fechou o acordo para entrar na legenda para ser o candidato à presidência. Mas com todo esse cenário de descontentamento e de embates, ele avaliou que a situação era avançar conversas com outras siglas, e aí foi retomado esse namoro com a União Brasil, que acabou em casamento hoje. Ô Bela, você acredita que o Moro de alguma forma subestimou, né? Você que acompanha ele há tanto tempo, o tamanho do abacaxi que seria enfrentar o Lula e o Bolsonaro como adversários aí na disputa de outubro, e também toda essa adversidade. Ele é detestado pela maioria dos políticos, ele não conhece máquinas partidárias, ele não tem traquejo de político. Você acha que ele subestimou tudo isso? Eu acho que não foi nem subestimar, mas eu avalio, Maltito, que é a falta de conhecimento. O Moro, a vida dele é como juiz, trancado num gabinete, ele não é uma pessoa de muitas interações, de traquejo político. Então, de fato, para encarar uma corrida, a presidência da República, ele tinha que ter uma outra vivência, né? Uma outra experiência ali no universo político. E eu acho que ele está aprendendo isso na prática, como que são as conversas. Ele não está acostumado com esse universo, com essas conversas. Precisamos falar sobre corrupção. Muitos me aconselharam a não falar sobre esse assunto, mas isso é impossível. Combater a corrupção não é um projeto de vingança. Então, o que eu acho que o Moro está vendo é que a realidade é muito mais dura do que ele imaginou que seria. Não só ele, como pessoas da campanha dele, né? O próprio coordenador da campanha do Moro, que é um advogado de Curitiba, o Luiz Felipe, ele está à frente das conversas e de uma série de negociações políticas, mas também é uma figura que não tem experiência nessa frente. Então, eu acho talvez, tanto o ex-juiz que tem pouca experiência na área, também se cercou de pessoas que não estavam acostumadas ao universo de Brasília, das campanhas, esse tipo de negociação. E agora ele está sentindo na pele, de fato, como a política funciona realmente. Bela, você vê algum interesse do Moro nesse momento aderir à candidatura do Dória, ou ele preferiria um outro nome de terceira via, por exemplo, da Simone Tebet, caso ele ainda mesmo não se coloque nessa posição? Maltique, o Dória e o Moro tiveram uma aproximação maior no ano passado, no final do ano passado, chegaram a conversar algumas vezes, mas os dois se distanciaram à medida que cada um se colocava como um nome mais forte para encarnar a terceira via.
Em paralelo, enquanto o Moro e Dória passaram por esse processo de afastamento, ele foi se aproximando da senadora Simone Tebet. Ele passou a ligar, a conversar com frequência com a Simone Tebet, inclusive em meio a toda essa crise, ele também procurou a senadora Simone Tebet. Então, ela é uma figura que o Moro respeita, acredita e gostaria de construir um projeto junto. Hoje, eu avalio que, se a gente colocar na balança, ele ficaria mais confortável em apoiar um nome como a Simone do que o do Dória. O que o Moro tem insistido é que a prioridade é apoiar um nome que consiga encarnar um projeto que derrote tanto Lula quanto Bolsonaro. E hoje, o Moro avalia que a Simone tem mais chance de desempenhar esse papel do que o João Dória. Bela Megali, muito obrigado pela sua participação, um abraço e um bom trabalho. Obrigada a você e aos ouvintes, um abraço a todos. Vera Magalhães, pelo jeito Dória blefou mesmo, né? Ou, na verdade, de fato, ele acordou hoje disposto a não concorrer a presidente da República? Eu não acho que foi um blefe, Maltic. Ele trucou o partido, é diferente. E trucou assumindo a possibilidade de realmente ficar no cargo. Ele chegou a avisar isso aos seus aliados. Quando eu escrevi que eles o ameaçaram de volta, com a possibilidade até de levar adiante um processo de impeachment contra ele, isso reflete o grau de animosidade que chegou a haver no PSDB paulista. Prefeitos vieram mais cedo para a capital para tentar aplacar os ânimos, porque o PSDB em São Paulo, na verdade, é a única seção forte ainda do PSDB. Em Minas, o partido dissolveu. No Rio Grande do Sul, ele nunca foi muito forte. Ele teve o governo agora, mas não é um partido de tradição forte. Em outros estados, ele é pulverizado. O lugar onde o PSDB ainda é uma potência é o estado de São Paulo, que ele governa há 27 anos. Então, brincar com a candidatura ao governo de São Paulo é muito mais sério do que ele ameaçar não ser candidato à presidência. Na verdade, se ele só estivesse ameaçando deixar a candidatura à presidência, muita gente iria agradecer. O que ele estava ameaçando era implodir a candidatura do Rodrigo Garcia, e foi para isso que os bombeiros entraram em campo, e por isso que surgiu a tal nota do PSDB, reafirmando a candidatura do Dória. Venho, por meio dessa carta, reafirmar que o candidato da presidente da República do PSDB é o governador do estado de São Paulo, João Dória, que foi escolhido democraticamente em prévias nacionais realizadas em novembro de 2021. Mas que, na verdade, é uma nota que não quer dizer nada. Que amanhã já vai valer 1/10 do que ela valeu, se é que ela valeu alguma coisa hoje. Essa nota serviu para dar a ele um discurso de que, olha, minha candidatura foi reafirmada, eu estou forte no PSDB, mas a verdade é que ele sai mais isolado desse episódio. Ele já tinha poucos aliados fiéis no partido e agora esses poucos não gostaram dessa maneira como ele conduziu. É uma maneira de quem não conhece os signos da política. Em política você não ameaça descumprir um acordo que você selou, ainda mais com alguém que foi leal a você, como é o caso do Rodrigo Garcia com o Dória. Então a animosidade é muito grande com ele, e o que esse episódio vai precipitar é um afastamento do Rodrigo Garcia dele. A campanha do Rodrigo Garcia agora vai correr totalmente a parte do Dória, sem usar a imagem do Dória, na verdade tentando apagar a imagem do Dória, porque existe uma constatação por pesquisas que essa imagem atrapalha a candidatura do PSDB em São Paulo. Tanto é, né, Vera, que lá no Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, ele acabou saindo do governo por duas razões. Primeiro, que ele mantém essa esperança de ser candidato, mas ele tinha um acordo político para o Ranolfo, o vice-governador, assumir. E ele falou explicitamente sobre a preocupação em garantir esse acordo. Então, de fato, isso é importante. Agora, com essa carta, né, do PSDB, que ele obteve por meio dessa jogada que ele fez nessa quinta-feira, o João Dória, você acredita que existe alguma chance, por exemplo, do partido jogar as prévias no lixo e depois perceber que o Eduardo Leite tem mais viabilidade de unir a terceira via e aí mudar de ideia mais tarde? Ou isso está descartado?
Eu acho que essa carta não vale nada, assim como as prévias têm um valor relativo, Maltic. O que eu tenho ouvido dos tucanos é o seguinte, olha, as prévias são um processo interno do PSDB. E agora essa discussão já não está mais no foro interno do PSDB. É uma discussão que está para um conjunto de partidos. Essa prévia está contida num acordo maior. Então, o que eles estão dizendo é que o Dória venceu as prévias, mas que não necessariamente esse conjunto de partidos vai aceitar endossar uma candidatura do João Dória. E esse será o caminho para eles tentarem dizer a ele que a candidatura dele não é consensual nesse grupo. Ele é lógico, é obstinado, todo mundo sabe, e tem esse desejo pelo qual ele trabalha desde 2018 de ser candidato à presidência. Nós vamos vencer o populismo, vamos vencer a maldade, mas nem sempre você consegue adequar as liturgias da política ao seu modo de ser. O Dória conseguiu isso na campanha para a prefeitura, depois conseguiu na campanha para o governo do estado, mas quando você entra numa disputa nacional, com partidos que têm características muito diferentes e que têm características regionais próprias, não é simples você impor a lógica do rolo compressor, porque isso nem sempre funciona. Então eu acho que ele está agora entendendo que a política é muito diferente quando é num palco maior, como o palco nacional, do que ele enfrentou até agora. Voltando até um pouquinho na sua primeira resposta, Vera, todo esse caso dessa quinta-feira não é uma prova cabal de que a candidatura do Dória realmente está muito longe de decolar, já que ele inclusive assumiu essa possibilidade de sair fora da disputa, e ele se esforçou ao longo dos últimos meses, principalmente na pandemia, obviamente com a Coronavac, de tentar tornar o seu nome nacional, o que ele não conseguiu ainda. Existe alguma estratégia nesse momento para que de fato agora, fora do governo, ou seja, sem essa vitrine que o governo de São Paulo dá a ele, conseguir se nacionalizar, o que ele até agora não conseguiu? Muito mais difícil, né? Porque ele não tem mais essa vitrine, e ele não larga com uma vantagem no seu estado sede. Então, durante todo o período da pré-campanha, o que a gente ouvia era que ele, para se viabilizar nacionalmente, precisaria chegar a ter pelo menos 10% de intenção de voto para presidente dentro de casa. E ele sai do governo com muito menos do que isso. E nacionalmente ele não é maior que a Simone Tebet, não é maior que o Eduardo Leite. Tem um outro fator dessa quinta-feira que é importante, que é a desistência do Sérgio Moro. Essa saída do Moro ajuda a consolidar uma eventual candidatura da terceira via. Mas esses votos, os cerca de 8% que ele tinha nas pesquisas, não vão, nesse momento, para nenhum desses nomes da pretensa terceira via. Eles vão desaguar no Jair Bolsonaro. Esse eleitor que sai do Moro, ele vai dizer agora ou que ele vai votar nulo, ou que ele vai votar no Bolsonaro, justamente porque ele olha para esse bololô de candidatos e não enxerga ninguém viável. Então, ou esse pessoal entende que para ter um nome viável, eles precisam chegar a esse entendimento mais rápido do que em junho, ou eles vão chegar lá em junho com uma polarização entre Bolsonaro e Lula já bem consolidada e com o presidente voltando a beliscar um patamar de 30% nas pesquisas, o que o torna praticamente intirável do segundo turno. Então, é isso que eles parecem não entender. Em 2014, o marqueteiro da Dilma cunhou uma expressão de que a Dilma ficaria ali nadando de braçada e que os demais candidatos viveriam uma antropofagia de anões. Isso acabou não acontecendo, né? O Eduardo Campos morreu, o Aécio Neves deu muito trabalho para a Dilma e a Marina chegou a dar muito trabalho para a Dilma em algum momento. Porém, agora o que a gente assiste nessa tal terceira via é uma antropofagia de anões. É um monte de gente disputando para ser candidato, sendo que ninguém ali tem mais que 2%. Eu acho que está precisando cair um pouco a ficha, calçarem a sandalinha da humildade e verem que ou eles chegam a um projeto para o país e chegam a ter um discurso minimamente que para em pé e uma candidatura a ser apresentada, um nome, uma cara, ou eles vão chegar lá em junho com o prato já feito e Lula e Bolsonaro no segundo turno.
Pois é, né? Nesse novo cenário, como a gente fica nesse momento? Tem o Dória do PSDB, o Moro saiu da disputa, pelo menos nesse momento, e nada indica que vai ser diferente, não há nenhuma indicação nesse sentido. Não, Moro não é mais candidato, exato. E aí tem o Leite no banco de reservas e sobraram, portanto, o Dória e a Simone Tebet. Eu conversei com o professor Carlos Mello, do INSPER, e ele falava que acredita sim que dentro de 2-3 meses até pode surgir o nome de unidade nessa chamada terceira via. Ele acha que esse tempo é muito curto. Esses nomes só se retirarão se houver a inviabilidade política, né? Como, por exemplo, pareceu ocorrer com o ex-ministro Sérgio Moro. E os demais? Os demais continuarão ali pelejando até o último momento, até o momento da inviabilidade. Isso pode levar ainda 2-3 meses e pode ser muito tarde. E disse mais, disse que não adianta só ter um nome, precisa ter uma estratégia bem definida. Por exemplo, nós queremos tirar votos de quem? Do Lula ou do Bolsonaro? Você concorda com essa análise? Exatamente. Esse campo tem chance de tirar voto do Bolsonaro, muito dificilmente de tirar votos do Lula. Então era para isso que eles precisariam se unir. E mais, talvez entabular uma conversa com o Ciro Gomes. Se o nome for alguém como Eduardo Leite ou Simone Tebet, talvez não seja impossível conseguir uma aliança também com o Ciro, porque afinal o Ciro vai ficar nessa disputa, ele vai tirar voto de onde? Ele me parece um pouco deslocado nessa disputa, né? A última chance dele, ele empenhou muito nisso, então é difícil imaginar que ele vai retirar a candidatura, mas ele tem uma boa conversa, por exemplo, com a União Brasil do ACM Neto. Então, numa chapa, que fosse uma chapa, olha, nós não queremos que o Brasil passe de novo pela obrigação de escolher entre Bolsonaro e Lula. Se ele se engajasse nesse discurso, seria um discurso aí sim, realmente, de unidade e de um pacto para que o Brasil superasse esse passado e esse presente, aí poderiam até contar com o Ciro, mas é isso, eles precisam ter essa estratégia antes e ter um nome. Se o nome for a Simone, tem chance de ter o Ciro? Se o nome for o Eduardo Leite, tem chance de ter o Ciro? Teria chance de ter, por exemplo, o Ciro de vice de um desses? Eu estou aqui especulando, mas é porque para eles chegarem a essa etapa de uma conversa, eles precisam se entender entre eles. A saída do Moro ajuda, mas essa confusão que o Dória aprontou, não necessariamente. Então, acho que agora eles tinham que sentar e estabelecer um cronograma de conversas que não pode ser um cronograma para junho, porque realmente fica muito em cima da hora. Eles teriam que se acertar para imaginar que em maio já tivessem um nome, já tivessem uma chapa, uma estratégia e algo a apresentar ao Brasil, né? Algum projeto de país. Era para a gente terminar falando um pouquinho do perfil pessoal do João Dória. Ele venceu 2 eleições importantes para prefeito de São Paulo, para governador de São Paulo. Se ele se der conta que, de fato, ele não é viável, você acredita que ele tem disposição para entregar a candidatura para Simone Tebet, para outro nome? Bom, para o Leite eu tenho certeza que ele não tem essa disposição no momento, mas você acredita que, pelo perfil dele, ele é capaz de fazer isso? Eu não acredito que essa é uma decisão que vai caber a ele, Maltic. É uma decisão que pode se impor a ele, pela pura asfixia da sua candidatura. A gente via pela cara do presidente do PSDB, Bruno Araújo, naquele palco ontem, que há um grande constrangimento, que aquilo era um mise-en-scène voltado principalmente, eu repito, a salvar a cidadela paulista, salvar a eleição de São Paulo, que essa sim é vital para o PSDB. No dia de hoje, aquela nota já está embrulhando peixe, como muita gente disse. O Dória vai perceber que ele está mais sozinho do que ele jamais esteve. Então, não é ele o protagonista da decisão de desistir da candidatura. Ele vai ser desistido, se for o caso. É isso que ele parece não ter entendido ainda, essa engrenagem da política que vai acabar passando de alguma maneira por cima dele agora. Resta saber se ele vai entender isso e buscar uma saída honrosa, como por exemplo, olha, entendi que esse é o momento de uma candidatura de uma mulher, o Brasil precisa realmente de alguém que una o país, e eu compreendo que não é o meu momento, alguma coisa assim, mas eu não creio que ele vá conseguir
ser protagonista. Ele vai tentar, mas eu acho que rapidamente ele vai entender que a natureza do jogo mudou. Vera Magalhães, muito obrigado pela sua participação, um abraço e um bom trabalho. Obrigada, Maltic, sempre um prazer participar do Opondo. Esse foi o Ao Ponto de hoje, podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo, acesse assineoglobo.com.br, confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios da CNN Brasil. A produção é da Jéssica Marques e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau!